Boa noite, pessoal. Vocês estão com fome? Tá não, né? Boa noite. Isso! Ué! Vem encher o pulmão de ar e, né? A casa de oração igual essa, um estudo gostoso, onde nós temos a liberdade de rever, né, aquilo que Jesus nos trouxe, à luz da doutrina espírita, para que a gente possa, devagarinho, pouco a pouco, ir modificando, né, burilando os nossos defeitos, aperfeiçoando a nossa vida, para que a gente se torne a luz ao qual Deus nos criou a ser, né? Todos nós. O estudo de hoje está no livro Vinha de Luz, como diz a nossa amiga, lá na lição 82, sem desfalecimentos, né? Sem esmorecer, sem deixar a preguiça tomar conta, sem desanimar, para que a gente possa continuar os trabalhos. Ele pega no trecho de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então veja bem o que Paulo nos orienta, né? Nós não devemos cansar de fazer o bem. E a gente muitas vezes cansa. A verdade é essa. Principalmente quando tem muitos obstáculos na nossa vida, quando as pessoas ao qual a gente pretende fazer o bem são difíceis, não aceitam, não é assim? Permanecem no mesmo erro, né? Principalmente mães com filhos sofrem muito isso, né? Mães com maridos, né? Maridos com esposa também, mas eu acho que é menos grau do que esposa com maridos, né? Famílias, porque a convivência familiar ela é muito complicada, né? Ela é muito difícil. Porque nós conhecendo os erros das pessoas, aonde a pessoa é mais frágil, a gente acaba cutucando a ferida dessa pessoa. E isso vai dificultando também nosso trabalho de burilamento. O que a gente não entende é que todo o trabalho que a gente faz, nós não estamos fazendo ao outro, nós estamos fazendo a nós mesmos, né? E quanto maior a dificuldade, quanto maior as problemáticas do trabalho que a gente executa, maior é o mérito quando a gente atinge a vitória. Porque tudo que nós fazemos ao outro, nós estamos fazendo a nós mesmos primeiro. Então nós não devemos esmorecer mesmo, nós não devemos desanimar. Por mais difícil que seja a tarefa, por mais complicado que seja o caminho, nós temos que ter essa vontade, essa fé em Deus, de continuar e persistir. Porque senão a gente não consegue continuar o nosso trabalho. E no livro, Emmanuel continua assim: há pessoas de singulares disposições em matéria do serviço espiritual. Pessoas que têm o jeito dela próprio de trabalhar, fazer o trabalho espiritual. Quando a gente fala de trabalho espiritual aqui, nós não estamos falando só da doutrina espírita ou de doutrina espírita. O trabalho espiritual é todo aquele trabalho que promove o ser, que promove a pessoa, que faz com que a pessoa se engrandeça, que leva a ela conceitos de religiosidade, né, do cristianismo de Jesus. Este é o trabalho espiritual, aquele que trabalha a alma da pessoa. E ele fala assim: hoje creem, amanhã descreem. Olha que interessante. Nós temos esses momentos de falta de crença, não tem? Hoje a gente está crendo, a gente crê nas coisas, beleza, vai e faz. Amanhã não, porque aconteceu alguma coisa na minha vida que me desanimou. Aí a gente perde, porque nós achamos que nós somos únicos no universo. Nós achamos. A gente, quando vem ao mundo, a gente acha que eu sou o umbigo do mundo. Né? Tudo é para mim, tudo para mim tem que ser diferente, tudo para mim tem que ser melhor, nada pode acontecer comigo ou com a minha família, com meus filhos, né? Na minha casa.
tudo tem que ser melhor. A gente acha que Deus olha mais para mim do que para o meu vizinho. É esse egoísmo natural que todos nós temos, baseado no orgulho de acharmos que somos especiais. Nós não somos especiais para Deus. Eu sou especial para mim, porque só eu cuido de mim. Para Deus, todos são iguais. Não existe distinção e diferença no trato, naquilo que Ele manda para nós. Não há diferença nenhuma. Se a gente for olhar com os olhos da matéria, nós vamos ver muitas diferenças, não vamos? Tem pessoas que têm muitos, outros não têm nada. Tem pessoas que têm grande beleza, outros não têm. Tem pessoas que têm facilidades, a outra não. Tem pessoas que vêm perfeitas, outra vem com deficiências. É ou não é? Mas isso aos olhos materiais. Porque nós somos viciados com a matéria. Nós nascemos, crescemos, estamos envelhecendo, caminhando para o retorno de onde viemos, e mesmo assim nós estamos agarrados só àquilo que a matéria me dá. Nós esquecemos da nossa natureza espiritual. Nós achamos que somos o reflexo do espelho. E nós não somos o reflexo do espelho. Nós somos seres imortais, temporariamente num corpo perecível. Enquanto essa ficha não cair, nós não vamos entender Deus, nós não vamos entender os ensinamentos do Cristo, porque vai ficar tudo muito misterioso, muito cheio de dogma. Tem que acreditar porque é assim, senão Deus vai te castigar. Olha, isso aqui é pecado, não discuta isso. Por que as outras religiões falam assim? Porque nem eles sabem as respostas. Já a doutrina espírita veio descortinar e te mostrar a lógica de tudo. Que Deus é um Pai perfeito, que Deus é um Pai amoroso, que a sua vida é aquilo que você construiu dela. Foi você. Deus não fez escolhas por você. Deus não viu você diferente do outro hora nenhuma. Que você hoje é consequência do ontem. É consequência. E amanhã eu serei a consequência de hoje. Mas está em minhas mãos a mudança, né? E outra coisa que me chama a atenção nessa passagem, quando ele fala que hoje creem e amanhã descreem, ele não está falando de fé. Perceberam? Ele está falando de crer. Uma coisa que nós temos que entender, que a doutrina espírita nos ensina muito bem, é a diferença entre crer e ter fé. É totalmente diferente. Tá? Crer é acreditar, é dar um crédito. É eu chegar para vocês e falar assim: olha pessoal, essa água aqui, eu vou fazer uma oração, ela vai ficar fluidificada, ou abençoada, ou benta, água benta. Aí vocês falam assim: aquele rapaz lá me transmite confiança. Eu acho que pela posição que ele está no momento de orador, ele está falando a verdade. Então eu acredito que essa água é benta. Vocês estão me dando um crédito. E as religiões trabalham a crença dessa forma. Eles falam e vocês acreditam. A doutrina espírita vem dizer para vocês que não. Vocês têm que ter fé. Fé vem do grego fidelis, que significa ser fiel ao que é. Se eu falar para vocês que isso aqui é um copo d'água, vocês concordam comigo? Concordam, não é? Por quê? Porque vocês sabem que é um copo d'água. Então vocês têm fé no que eu falo, porque vocês conhecem. Então a fé raciocinada, que é o que a doutrina nos prega, é aquela fé em que eu busco o conhecimento. Eu busco entender o porquê, e através da minha inteligência, usando uma lógica de veracidade, buscando conhecer como funciona, o que é, eu passo a ter a fé. E a gente começa com Deus. Como eu posso ter
fé em Deus se eu nunca ouvi? Se eu não sei onde Ele está, quem Ele é, como é, por que é? Não é? É uma coisa que ninguém sabe ainda. Mas nós sabemos o que Ele criou, não sabemos? Nós conhecemos toda a criação de Deus. Nós conhecemos todo o universo. Nós conhecemos todas as galáxias. Pessoal, alguém dono de um Fiesta branco, placa OQU3C76, o carro está aberto, tá? Além da rua ser meia erma, ainda corre risco de chuva. É bom ir lá fechar, tá? Recado foi dado. Aí, ó, tá vendo? Depois o ladrão entra e fala assim: Deus não olhou para mim. Deus mandou aviso, hein? Tá aberto o carro. Então vocês entenderam, gente? Fé é você conhecer, como está lá em Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Frase que ficou muito agora conhecida ultimamente, né? O que a verdade me liberta? Me liberta da ignorância, do desconhecimento dos fatos e das coisas. Toda vez que eu estudo, que eu busco, que eu reflito, eu estou aumentando a minha capacidade de conhecimento. E o conhecimento me traz a verdade. Porque eu não fico preso ao que o outro fala, e sim aquilo que eu estou buscando através da minha capacidade, do meu estudo, do meu esforço. E ela vai me libertando. Porque eu vou deixando de ficar preso a coisas que às vezes não tem sentido e valor nenhum na minha vida. Tá? Então vamos trabalhar a fé. Então nós conhecemos aquilo que Deus criou, que é tudo. Tudo é criação de Deus. E se a pessoa falar assim: ah, mas não pode ser coisa do acaso, um acidente, né? Bateu e tal, e formou, e a química, a física, tá, tudo bem, eu também acho que foi assim. Mas isso tudo é criação de Deus. Todas as ciências que nós conhecemos, todas elas, e outras que a gente nem imagina existir, é criação divina. Repara a nossa matemática, que foi descoberta lá na Grécia, há uns 5, 6 mil anos atrás, sei lá. Não é? Hoje, aqui na Terra, um cientista com um telescópio olha para um asteroide que lá vai passando, ele consegue calcular exatamente com a nossa matemática aqui da Terra, em que momento exato aquele asteroide vai atingir determinado ponto no espaço. Ele acerta até os segundos. Por quê? Porque tudo é lei de Deus. O homem descobre, ele não cria. Descobrir é tirar o véu que cobre. Quando eu não conheço alguma coisa, ela está coberta pela ignorância. Quando eu vou estudar e buscar e entender, eu descubro a coisa. Vamos pegar Newton. Quando viu a maçã caindo de uma árvore, quantas pessoas no mundo viram frutos caindo de árvores antes dele? Ninguém questionou por quê. Ele olhou aquela maçã e falou: por que essa maçã cai? Vou estudar isso aí. Descobriu a lei da gravidade. Descobriu, ele não inventou. Quantas pessoas no mundo tiveram manifestações espirituais no mundo antes de Allan Kardec? Quantas pessoas? Os pajés, aqueles povos de aldeia, a comunicação com mortos existe desde que o mundo é mundo. Mas Allan Kardec virou e falou assim: quero descobrir por que isso acontece. E descobriu que eram espíritos. Pessoas que já haviam vivido na Terra e estavam temporariamente no mundo espiritual, querendo se comunicar. E através de um longo trabalho, ele codificou uma nova doutrina, que é a qual nós estamos nela hoje. Consideramos o Consolador prometido por Jesus. Então, nós temos que buscar, tá? Ele continua assim: entregaram-se ontem as manifestações da fé. Aqui ele já fala de fé. Entregaram-se ontem
as manifestações de fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, podem hoje a confiança penetrando no caminho do larga negação. Olha para você ver. Às vezes a pessoa está lá, um enfermo em casa. Você fala, Deus vai te curar, eu quero que Deus te cure e tal. A pessoa não cura. Aí a sua dor faz questionar a existência de Deus. Porque Deus tem que ser o seu médico particular que vai solucionar o seu problema. Mas você não para pensar que a sua enxaqueca pode ter sido estresse demais, preocupação demais, excesso de alimentos, excesso de bebidas, não é? Excesso de pensamentos negativos. Tudo desestrutura as nossas células. Tudo. Não existe doença. A doutrina espírita é bem clara. Existe doentes. A doença começa no espírito desequilibrado. Quando nós estamos em desequilíbrio emocional, mental, psicológico, ou cheio de ira, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de mágoa, isso vai desestruturando o nosso equilíbrio. E isso ataca o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, e manifesta-se como doença no corpo físico. Simples. A doença começa no espírito. Eu, em 2017, 24 de dezembro de 2017, véspera de Natal, eu tive uma paralisia facial que parou todo o meu hemisfério esquerdo. Todo. Minha boca veio parar aqui, meu olho caiu. Eu fiquei parecendo aquele Cerveró. Vocês lembram dele? Nestor Cerveró, que foi presidente da Petrobras, lá no governo Dilma Rousseff. Vocês lembram dele? Ele tinha um rosto... Eu fiquei daquele jeito. Se vocês pegarem vídeo meu aqui na tribuna, de janeiro de 18, vocês vão ver meu rosto tudo torto, que eu não parei de vir por causa disso, não. Eu fiz fisioterapia, voltou, mas ainda está um pouquinho. Sabe o que era? Estresse. O médico falou comigo que o vírus da catapora, ele não sai do corpo. Eu tive catapora quando criança. Criancinha mesmo, bebê. Você cria resistência, mas ele não sai do corpo. E quando você está desequilibrado, ele ataca. E o meu estava alojado justamente no nervo facial. Entenderam como as coisas acontecem? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Então a doença começa no corpo. Então nós não podemos perder a confiança em Deus, porque a nossa vida não está de forma como a gente gostaria que ela tivesse. Por quê? Primeiro, nem tudo que você quer para você é bom. A gente tem que ter essa consciência. Nem tudo que eu quero para mim vai ser bom para mim. Pode ser bom materialmente aqui, temporariamente. Mas é bom para o meu crescimento espiritual? É bom para esse retorno a Deus? Ele vai correr risco de colocar em falência a minha atual existência física? A pessoa quer ganhar na Mega Sena, faz 1000 planos. Se ganhar, será que ela vai continuar humilde? Será que ela realmente vai usar esse dinheiro em prol de auxiliar quem necessita? De fazer um bom trabalho social com esse dinheiro? Ou vai ficar egoísta e usar isso só para si? Perde uma existência. Então nem tudo que a gente quer é bom. Mas é ruim ser rico? Não. Trabalha. Você pode trabalhar, você pode esforçar, você pode dedicar, ter um projeto de vida, mas com honestidade, com humildade, com esforço, sem passar as pessoas para trás. Você pode crescer financeiramente. Deus quer isso na sua vida. Pode ter certeza que Ele quer. Deus não quer que ninguém passando fome por causa dele, não. Deus não quer ninguém passando aperto financeiro, dificuldade por causa dele, não. Ele quer que você se esforce com honestidade. E quando você começar a melhorar, lembre de quem está para trás. E vá auxiliar essa pessoa também. Dê a mão a quem ficou para trás.
Nós estamos aqui uns pelos outros. Ninguém cresce sem o outro. Ninguém. Vamos entender isso. Olha para o lado aí, ó. Não só as pessoas que vocês gostam, mas todo mundo que está aqui. Cada um é importante na nossa vida. Quando você estiver andando lá na rua Goiás com 1º de junho, naqueles horários de pico, que o povão olha para as pessoas do lado, vocês vão ver rostos diferentes, pessoas de todo quanto é tipo diferente. Cada uma dessas pessoas é importante na sua vida. Cada uma delas. Sem elas nós não crescemos. O esforço é individual, a caminhada é individual, a ascensão é solitária, mas eu dependo de vocês. Nós precisamos valorizar as pessoas. O que tem valor na nossa vida são pessoas e não coisas. É isso que é importante. Então vamos lá. Ele fala então: entregam-se ontem as manifestações de fé, entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Tá? Iniciam a prática do bem. Quantos nós iniciamos? Mas se aparece um espinho de ingratidão nos semelhantes, proclamam falência dos propósitos de bens fazer. Quando a gente percebe a ingratidão nos outros, é terrível. É ou não é? Você faz pela pessoa e a pessoa não está nem aí para você. E quando ela consegue alguma coisa, ela finge que você nem existe. Isso dói. Não dói? Dói. Porque somos orgulhosos. Porque somos vaidosos. Nós nunca devemos fazer nada esperando reconhecimento. A obrigação de ser grato é minha, não de vocês. A obrigação de ser grato é minha, é individual. Eu tenho por cristandade, por amor a Deus e amor a mim, ser grato a vocês. Mas eu não posso esperar isso de vocês. Eu não vou fazer nada ao outro esperando que ele agradeça. Eu vou fazer porque é certo fazer. Porque me faz bem servir. Me engrandece como ser humano, como filho de Deus, fazer alguma coisa a vocês. Sem querer nada em troca, sem querer reconhecimento, sem querer mérito. Porque o mérito vem de lá. O mérito é uma pedra preciosa que eu adquiro com cada ato de bem fazer. Eu não preciso do reconhecimento dos homens. Por isso é que Jesus falava: não deixe que a tua mão esquerda veja o que a direita está fazendo. Ou seja, não faça alarde das coisas que você faz. Faça caladinho. Deus vê. E o seu reconhecimento. Porque aquele que faz esperando reconhecimento aqui já vai ter seu reconhecimento. Não vai precisar de lá. E o verdadeiro reconhecimento é lá. É lá. Tá bom? São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. Ele está nos chamando de crianças na escola da vida, e somos. E somos. Todos nós, quando falamos de Jesus, nos dá uma certa emoção, um certo conforto pensar nesse irmão maior. Quando nós oramos para Ele, a gente sente uma paz muito grande no coração, acreditando que Ele está ao meu lado, porque eu estou orando para Ele. Tá não, viu gente? Tá não. Ele está ao seu lado quando você está obrando ao próximo. Obrando. Arregaçando as mangas, deixando o suor cair do rosto, em prol de quem precisa. E aí Ele está ao seu lado. Ficar simplesmente orando,
achando que a minha oração é suficiente, não é. Não é, não se iludam. Ser cristão é trabalho, não oração. A oração ela é importantíssima na nossa vida, para elevar o meu pensamento, o meu psique, o meu equilíbrio a forças superiores, para que as forças inferiores não me atrapalhem. Para isso é oração. Não é para você ser beneficiado, não. É para você se beneficiar de boas companhias, de bons espíritos, que vão trazer harmonia e paz nas suas decisões, na sua vida, e te orientar nos melhores trabalhos que você tem a fazer. Não pense vocês que simplesmente bater o joelho no chão e agradecer vai fazer que Deus sorria para você, porque não vai. Nós temos que ser sinceros, não vai. Nós temos que trabalhar, fazer alguma coisa para o outro, deixar nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa preguiça, para que a gente possa servir. Quantas pessoas vão nas casas religiosas, semanalmente, fielmente, reza lá sua hora de oração, e depois passa a semana inteira fazendo bobagem, cometendo os mesmos erros, sendo as mesmas pessoas. De que vale? De que vale? Toda casa religiosa boa oferece bons trabalhos para voluntários que queiram servir. Essa casa, como tantas outras aqui em Divinópolis, que seguem a doutrina espírita, todas elas têm muitas tarefas, precisando de muitos voluntários, mas pouquíssimos se propõem. Mas na hora de tomar um passe, todo mundo quer. Tomar uma aguinha fluidificada, todo mundo quer. Gente, nós estamos no século 21, com as mesmas manias de todos os séculos anteriores, esperando algo externo mudar a minha vida. Nós estamos aguardando que algo venha mudar a minha vida. Tem gente esperando a volta do Cristo. Tem gente esperando a volta do Cristo. Jesus vai voltar. Voltar de onde? Ele nunca saiu daqui. Ele está apenas sem o corpo físico. E ele não vai voltar aqui com o corpo físico. Não vai. Mas ele está aqui. Ele nunca nos deixou. Mas a gente aguarda que ele volte, na esperança de que ele vai me trazer paz, de que ele vai resolver os problemas do mundo, de que ele vai fazer com que tudo seja mil maravilhas na minha vida. Vamos acordar, meus amigos. Não é assim que vai funcionar mais. Não funciona mais. Nós já estamos num período de maturidade, nós precisamos deixar de ser essa criança e entender que nós somos adultos. Não adultos físicos, mas espíritos maduros, porque nós já fomos criados há milênios, muitos milênios. Essa não é a primeira vez, nós já tivemos milhões de encarnações. Ainda teremos outras tantas, que nós nem imaginamos quantas, até atingirmos os planos superiores. Mas se eu não me esforçar, eu vou continuar esperando alguém, ou algo, vir resolver, sendo que a solução está na minha mão. Eu tenho que fazer, eu preciso agir. Eu não posso ficar mais esperando. Eu preciso me mudar, eu preciso construir em mim dignidade, amor, perdão, tolerância, benevolência. Nós precisamos construir virtude. A caridade é importantíssima na nossa vida. Primeiro comigo e depois com o outro. Porque a gente precisa ser caridoso com a gente também. A gente não pode exigir mais do que aquilo que eu consigo. Não é aquilo que eu acho que eu consigo, não. É aquilo que eu vou até onde as minhas forças já não me permitem mais ir.
Esse é o limite da minha caridade. Tá bom? O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Veja isso aqui, meus amigos. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. O amor verdadeiro é aquele que serve sem distinção, sem você achar que o outro merece ou não. Este é o amor verdadeiro. Você faz porque aquilo é bom, aquilo mexe com você, aquilo te engrandece. Quem aqui já fez algum trabalho voluntário, sem esperar nada em troca, por alguém desconhecido, e depois percebe o sorriso no rosto da pessoa, meus amigos, é o melhor pagamento que a gente pode ter na vida. Vocês podem ter certeza. Quando você percebe que alguém sorriu porque você foi útil a ela. Não tem nada que pague esse sentimento. A paz de quando você deita para dormir, não tem nada que pague. Você pode acreditar nisso. Quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus. Quem ama em Cristo Jesus, o que ele está dizendo? Quem ama da forma como Jesus amou, guarda confiança em Deus. Nós temos que entender e aceitar e ter a fé raciocinada de que eu sou filho amado. Eu sou filho amado de Deus. Eu não sou um que simplesmente nasceu. E por mais que a minha vida tenha sido difícil, ou está difícil, ou possa vir a ficar difícil, independente da situação, que seja financeira, social, econômica, de saúde, independente, eu tenho que entender que a vida, ela foi me dada para que eu seja experimentado na minha força espiritual, com oportunidades de refazimento e correção dos erros passados, para que eu possa progredir. E quando chegar o fim dessa vida carnal, eu não estarei deixando de existir, eu estarei apenas mudando de endereço, voltando para o endereço antigo. Ou seja, melhor ainda, que eu não volte para aquele endereço antigo, que eu vá para um endereço melhor, lá naquele plano. Porque ninguém veio de planos superiores. A gente fica assistindo aquela beleza do filme Nosso Lar, né? Para quem assistiu ou leu o livro, aquele plano bonito, né? Fala assim, não, quando eu nasci eu vim de lá. Veio não, você veio foi de onde o Zé Luiz estava primeiro, lá naquele umbral lá mesmo. E olha que tem lugar pior do que aquele. Aí Deus, como me ama, me tira daquela zona de desconforto e dor, me dá um corpo novinho. Aí vira para mim e fala assim, olha, você está vendo esse homem e essa mulher aqui? Estou. Eles estão se propondo a ser seu pai. Você tem débito com eles. Você tem um débito com eles. Em vidas passadas, vocês já tiveram problema ali, e vocês precisam reconstruir o equilíbrio e o amor entre vocês. Você aceita nascer como filho deles? A gente fala assim, por favor, eu aceito qualquer coisa para voltar, para sair desse lugar onde eu estou. Se eu tenho que conviver com esses que foram meus inimigos, eu aceito, quero ser filho deles. Aí a pessoa nasce. Aí fala assim, olha, mas o seu corpo físico, ele vai ter que ter um probleminha aqui, ali, você vai desenvolver isso aqui, tal, em certa fase da sua vida, vai aparecer uma enfermidade assim, você vai viver tantos anos, e o seu propósito é ser reto. O seu propósito é ser reto. Ele não está te pedindo para você fazer grandes coisas, não. Ele não está pedindo para você transformar o mundo num paraíso, não. Ele está te pedindo para se transformar
numa pessoa melhor. Aprender a amar aqueles ao qual você prejudicou, corrigir os seus erros da vida passada, com as limitações impostas pelas suas vidas anteriores. Não é fácil, eu sei que não, mas é possível, porque Ele sabe o que faz. Aí Ele faz com que você nasça, cada um com a família exata que necessita, no ambiente social exato ao qual a sua ligação psíquica necessária ao seu desenvolvimento está ligada, com o corpo físico exatamente necessário àquilo que foi planejado por você junto com os engenheiros astrais. Só que na hora que a gente chega aqui, a gente tem a bênção do esquecimento, porque a gente lembrar das coisas ruins que fizemos ia atrapalhar, ia só atrapalhar, né? E aprender a amar alguém que eu não sei que já foi meu inimigo é muito mais fácil. Só que a gente se revolta. Eu não queria esse pai, eu não queria essa mãe, esses meus irmãos, nossa senhora, eu não tolero. Ah não, eu queria morar na casa do vizinho, que é uma casa boa, a minha casa é muito ruim. Ah, eu queria ter aquele carro lá, eu queria. A gente sempre está querendo. A gente nunca está satisfeito. A gente não agradece. A gente esquece de agradecer um prato de alimento, seja qual for, todos os dias quando sentamos. Não precisa fazer orações, levantar braço, não. É simplesmente olhar para a comida e falar, e pensar lá no fundo da sua alma: obrigado, meu Deus, eu tenho que comer hoje, independente do que for. É esse agradecimento sincero de tudo. É quando levantar cedo, com o relógio despertar na madrugada, para você pular da cama para trabalhar, você acordar, mesmo que com sono e com vontade de ficar na cama, e falar assim: obrigado, meu Deus, eu tenho um emprego. E esse emprego me mantém vivo, me mantém digno, faz com que eu tenha condições honestas de ganho. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho. Meu trabalho é ruim. Eu trabalho num lugar que não vale a pena. Saia. Qualifique-se. Vai estudar. Vai se qualificar. Procure uma outra oportunidade melhor. Mas não reclama do que você está e nem do patrão que te contratou, não. Não. Por que a gente reclama do patrão? Nós precisamos entender que é uma oportunidade que eu tenho, mas eu não sou obrigado, eu não sou escravo para ficar ali. Enquanto eu estou ali, eu abençoo. Paulo de Tarso falava: a tudo dai graças. Mas busque. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. Olha bem, o mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. Então hajamos no bem. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. As oportunidades também são construídas por nós. A doutrina espírita fala que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Tá? Ser voluntário espírita não precisa ser uma pessoa expert em doutrina espírita, não. Às vezes, muitos que estão aqui estão assim: eu gostaria de ajudar, mas eu sei tão pouco sobre a doutrina, eu estou começando agora. Não tem importância. Existem muitas tarefas que você pode começar a ajudar. E à medida que você está ajudando, você também está aprendendo. Problemas da alma não circunscrevem a questões de dias, semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. Gente, olha que delícia. Vou ler de novo. Problemas da alma não se circunscrevem em questões de dias e semanas, nem podem viver condicionadas a deficiências físicas. O que ele está dizendo? Nada pode te impedir de trabalhar. Nada pode te impedir de servir. Tudo é possível a quem quer, a quem tem bom coração, a quem tem amor e quer realmente crescer
para Deus. Nós temos que abandonar o nosso orgulho, nós temos que abandonar o egoísmo e a vaidade. Crescer a brandura, a paciência, a tolerância e o amor em nós. Tá? Não te canses, pois, de fazer o bem, convencidos, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguirmos no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Tudo aquilo que a gente faz, nós vamos colher. A semeadura é livre e a colheita obrigatória. Nós podemos fazer qualquer tudo. Paulo de Tarso falava assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele estava dizendo? Que eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Sou livre para fazer qualquer coisa. Mas nem tudo é bom para mim. A maioria das coisas ao qual nós somos livres e podemos fazer, não nos faz bem. Nós somos livres para cheirar uma cocaína agora? Somos. Nós somos livres para sair dessa casa espírita, sentar num bar e tomar um litro de cachaça? Somos. Nós somos livres para sair daqui e ir para uma orgia? Somos. Nós somos livres para assaltar alguém na rua? Somos. Para matar? Somos. Mas tudo isso traz consequências. A maledicência traz consequências. A morosidade, a preguiça traz consequências. Mas o trabalho bem feito, as boas escolhas e o amor que eu tenho dentro de mim, só me traz benefícios. Jesus é o caminho, não existe outro. Quando ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, podem acreditar, ele é. Ele é. Quem quer ir ao Pai, vem através de mim, ele dizia. E ir através dele não é ficar bajolando-o. Em momento algum, Jesus pediu que orassem por ele ou para ele. Muito menos para a mãe dele ou para qualquer outro santos, anjos e o que quer que fosse. Ele falava, entre no teu quarto escuro e ore ao Pai. Ao Pai. Quarto escuro é dentro de você mesmo. É você se introspectar. É você levar seu pensamento a Deus em agradecimento, com humildade e conversar com Ele. Ele já sabe tudo o que você vai dizer. Mas por humildade e respeito a gente conversa com Ele. Para que a minha vibração se eleve. E elevando eu vou estar em contato com seres superiores que estão dispostos a me auxiliar sempre. É a Ele. Eu sou filho do dono. Eu não preciso intermediar conversa. Quem aqui tem pai e mãe vivo e para conversar vai pedir alguém para ir lá conversar com o pai para si? Vai direto. Então vamos direto a Deus. Ele me criou. Ele sabe quem eu sou. E está disposto e já me deu tudo. Vamos entender. Tudo o que é necessário para que eu cresça e volte a Ele, foi me dado desde o princípio inteligente, quando Ele me criou. Não me falta nada. Mas Ele aguarda que, através do meu livre-arbítrio, eu busque, para que eu tenha méritos. Tá bom, pessoal? Então, sem desfalecimentos, eu espero ter contribuído com vocês. Muito obrigado, fique com Deus.